Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo também online na noite de hoje a nossa convidada dessa quarta-feira, a oradora espírita Anelise Luderer Dias. Boa noite, Anelise. Boa noite a todos aí. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir a live em outros horários. Em outros horários, isso. Vamos então nos preparar para a prece inicial. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a vossa proteção, orientação e bênçãos, que tudo corra bem nos trabalhos da noite de hoje, na nossa reflexão, que essa energia que nos envolve desde já possa também ser emanada em benefício de todos aqueles que assistirem aqui, não só online, ao vivo, no Facebook do A Caminho da Luz, mas também na reprise no YouTube, que todos possamos sentir a luz do seu imenso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição é a 128, tá? Há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda a parte. Fica à vontade, Anelise. Então, primeiro eu quero, mais uma vez, agradecer a Ana Paula pela oportunidade e agradecer a ela também por ter essa iniciativa, né, de algo tão importante para todos nós, principalmente nesse momento, né, de dificuldades, mas que é um momento também que, apesar de todos os problemas, a gente está vendo assim uma facilidade maior das pessoas terem acesso, né, à doutrina, às informações da doutrina. Temos que pensar no lado bom da coisa também, né, de preferência. Então, a Joana está falando aí da nossa luz, né? E nós fomos criados simples e ignorantes, mas Deus colocou em nós a chama divina, né? O gen da divindade está em nós. Na maioria das vezes, a gente não tem consciência dessa conexão que nós temos com o Pai, né? A gente não acredita, vamos dizer assim, que a gente pode acessar essa força, essa energia, quando a gente precisa. A gente ouve falar assim, Deus não nos dá um fardo maior que a gente pode carregar, né? Mas quando a gente está carregando algum fardo mais pesadinho, a gente esquece que a gente pode acessar essa força e nós seremos capazes, sim, né, de carregar essa carga, né? André Luiz, ele, num determinado momento, no livro Os Mensageiros, ele relata um momento em que ele percebeu, né, ele acreditou, vamos dizer assim, que ele tinha essa luz. E é interessante a gente analisar até como ele conta essa história. Ele estava indo de Nosso Lar para um posto de socorro no Umbral. Então, vinha aquela caravana, né, que eles viajavam em caravanas, e assim, lugar escuro, né, um ambiente pesado, né,
de onde eles iam trabalhar. E, de repente, ele conta ele faz essa afirmação aqui. Alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente, seu amigo e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervorosos. Era a primeira vez que eu me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Quer dizer, ele com certeza teve essa informação, né? Essa orientação lá em nosso lar, no tempo que ele ficou lá antes de sair para esse trabalho, mas não acreditava, né? Ali ele estava ao vivo e a cores, percebendo que realmente ele tinha O essa poder, né? luz, né? E como eles estavam saindo para um trabalho de amor, de caridade, né? E é o que o Aniceto, que era o mentor desse trabalho deles, ele fala logo depois, né? Agradeçamos a Deus os dons do amor, da sabedoria e da misericórdia, porque a luz está aí, só falta a gente permitir que ela se manifeste, né? É verdade. Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que a nossa alma ela tem fome de luz, assim como o nosso corpo tem fome de pão. Mas nós procuramos, nós somos atraídos pela luz, ok, mas nós procuramos a luz fora de nós, né? É quando a Joana fala aí nesse trechinho, né? Que a luz que vem do exterior, ela provoca sombra quando enfrenta obstáculos. É a luz que precisa vir de nós. E nós, às vezes, nos fascinamos pela luz do outro, né? Sem nos darmos conta de que nós temos essa luz também. É só permitir que ela se manifeste, né? Fazê-la brilhar, né? Então, a gente fica sempre buscando no outro aquilo que nós precisamos manifestar, né? Jesus, depois do Sermão da Montanha, ele conversou com seus discípulos, né? E ele falou uma frase que vale para nós também. Ele estava dirigindo a eles, mas isso até hoje vale muito para nós. Ele disse para eles: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, Jesus pede a eles que manifestem, né, que difundam, que façam propaganda do bem, das boas obras. E isso a gente vê na atualidade, né? O bem é tímido, o bem não aparece, né? A mesma força. Exatamente. O mal é a todo momento, né? E a gente acaba sendo contaminado, né? Quando a Joana fala aí que você acaba tendo pensamentos, né, de ruins, a vibração cai, você apaga a sua luz, porque você está sentindo e ouvindo coisas que não estão. O bom, o belo, né? Não é demonstrado, não faz, né? Não se faz propaganda do bem, né? Mas ele fala também nessa frase, ele fala uma coisa muito importante. As obras precisam ser mostradas para que os homens glorifiquem ao Pai e não a quem está fazendo a obra. Verdade. Né? E para isso acontecer, para você glorificar ao Pai e não a você, você tem que se anular.
você tem que ser ou anônimo, ou fazer a coisa de uma forma tão simples, tão tranquila, natural, que não pareça uma coisa sua. Na verdade, não é você mesmo que está... você está seguindo, né, as orientações. Né? Então, por exemplo, né, naquela passagem do Evangelho que fala que não saiba a sua mão direita o que fez a sua esquerda, né? Isso quer dizer assim, não passou pelo nosso cérebro, é uma coisa natural. Você não raciocinou, você não contabilizou. Né? Se eu perguntar para você, Ana Paula, hoje você fez alguma caridade, algum bem hoje? Se você me responde assim, não sei, acho que não. Provavelmente você fez. Você só não contabilizou essa caridade que você fez, porque foi uma coisa natural que você nem acha que seja uma caridade. Né? Agora, se você fala para mim assim, deixa eu pensar, eu hoje de manhã eu ajudei lá no centro alguma coisa que me pediram, que eu precisava, né? Você está contabilizando aquilo que você fez. Né? Então, aí, não que seja uma coisa ruim, você está fazendo. Não, claro que não. É ótimo que você Melhor que nada. Melhor do que não fazer nada. Né? Mas você não é a sua luz não está brilhando. E você não está glorificando o Pai. Né? Até porque a gente está botando o orgulho para aparecer também, né? Exatamente. Nós vamos chegar lá na história do orgulho, porque isso é importante. Né? Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, geralmente a gente passa por 3 fases. 3 fases. A primeira fase, vamos colocar assim, a gente entra para o espiritismo. Então, a gente começa a frequentar, assistir palestra, tomar passe, faz curso, fica todo empolgado, quer fazer isso, fazer aquilo. É aquele primeiro momento de empolgação. Na segunda fase, o espiritismo entra em nós. Aí fica um pouco complicado, porque começa a responsabilidade, a crise de consciência, né? A culpa. Né? A gente sai da nossa zona de conforto quando o espiritismo realmente entra em nós. Quando você realmente compreende o que está sendo passado para você através da doutrina espírita. E aí, nesse momento, muita gente desiste, né? Muita gente se afasta, não é uma crítica a essas pessoas, cada um tem o seu momento, a gente sabe disso. Essas pessoas vão procurar alguma coisa que as deixe mais confortáveis, mas que elas possam continuar se manter num bom caminho. Né? Ok. Mas quem persiste, né? Apesar dessas dificuldades todas, segue em frente, chega um momento, a terceira fase, em que você vai expressar o espiritismo. Você, através das suas atitudes, através das suas palavras, você vai demonstrar aquilo que você conseguiu internalizar. Né? Nesse momento, a gente está deixando a nossa luz brilhar. Nós estamos ajudando e fazendo o bem, porque é o que foi ensinado para nós. Mas nós ainda, na nossa condição atual, né, espiritual, nós somos igual o vagalume. Né? A gente pisca só. Né? A luz vem, some. Daí a pouquinho vem, um pouquinho some, daqui a pouquinho some de novo. É a nossa condição. A gente também tem que entender, nós somos vagalume mesmo. A gente não consegue manter a nossa luz, né? Por mais que a gente se esforce, 24 horas por nem pensar. Né? 12 horas, muito difícil. Né? A gente vai intercalando. Então, essa é a questão. A gente precisa
cada vez mais, né, tentar sintonizar com coisas boas, né? E aí a gente vai no que a Joana fala, não podemos deixar cair a nossa peteca, né? A gente não pode permitir que essas notícias, né, essas coisas ruins que a gente vê, coisas negativas, nos afetem e façam com que a gente embote a nossa luz, né? E a gente ainda embota a luz dos outros, porque às vezes até transmite, né? Recebe no WhatsApp uma coisa e passa para frente. Né? Então temos que realmente pensar, nós estamos agindo mesmo do jeito que a gente aprendeu que deveria? Nós estamos no nosso momento luz ou no nosso momento treva? Né? A nossa luzinha está acesa, o vagalume tá vivo, né? Está acendendo de vez em quando a luzinha, ou ele está só apagado? Né? É uma coisa que a gente precisa avaliar com cuidado. Né? Agora, tem uma outra consequência também dessa nossa. Quando a gente permite que a nossa luz brilhe, que a gente trabalha para isso, né? Pode acontecer, e acontece com frequência, e é natural na nossa condição espiritual, do nosso ego ser massageado, né? E isso vai atrair para nós aqueles sentimentos menores que a gente está tentando se libertar deles, né? O orgulho, a vaidade, né? A pessoa começa a falar, fulano de tal faz palestras maravilhosas, né? Ciclano tem um trabalho de caridade impressionante, né? E você se regozija com aquilo. Aquilo te faz bem. Na nossa condição, isso é natural, não é nada. Massageia, né, o ego. Né? Não é, mas, com certeza, é um perigo para você, porque está te estimulando a avivar em você sentimentos que a gente está tentando se libertar. Né? E o que a gente vai fazer nesse momento? Que a gente toma consciência, opa, eu estou ficando muito, eu estou me achando. Inflada. Eu estou me achando. Né? O que a gente vai fazer? Então eu vou largar tudo, não vou fazer mais nada, porque, né, isso está me trazendo coisas ruins, né? De volta, sentimentos ruins que eu até achei que eu tinha deixado, mas isso aí me lembra que está ali guardadinho, mas ainda está ali, não sumiu, né? Porque não some mesmo assim, né? É o que a Lana falou na última live, né? Eu não vou virar Chico da noite para o dia. Dormir, né, Annelise, e virar Chico. Né? Realmente é assim que a gente gostaria. O nosso orgulho e a nossa vaidade até gostaria que fosse assim. Né? E quanto mais massageado mas a questão é a seguinte, a gente tem que pensar assim, o nosso ego ele já foi usado para o mal milhares e milhares de vezes, em sei lá quantas encarnações. Irrestritamente. Né? E agora, pelo menos, com todas as nossas imperfeições, o nosso ego está sendo usado para uma coisa boa, para o bem. Né? Então, eu não tenho o direito de deixar de demonstrar, né, o que eu aprendi, eu não tenho direito de não disseminar o evangelho, os ensinamentos de Jesus e as coisas que a doutrina espírita me alerta. Né? Eu não posso deixar de fazer isso. Né? Eu vou ter que realmente fazer uma autocrítica, né? Buscar dentro do meu íntimo, né? Isso a Lana falou também, que é difícil, né? Você se encontrar com o seu lado sombra, né? O que a Nadежda falou também na reflexão dela, que eu tenho que olhar a mochila das costas também, das minhas costas, né? Eu não tenho que não só olhar, do outro.
para a minha da frente e a das costas do outro, né? Então, eu tenho que fazer, sim, uma autoavaliação, eu preciso buscar, dentro das coisas que eu já aprendi, caminhos para eu não permitir que os sentimentos negativos advindos, né, como resultado do trabalho que eu estou fazendo, da proposta que eu fiz para essa encarnação. Subir, né, a cabeça. Porque às vezes é muito fácil você desistir, é muito fácil você usar, de repente, uma coisa positiva e correta para deixar de lado uma coisa que é mais correta ainda e mais positiva ainda, né? Eu fico na minha zona de conforto. Então eu não vou mais fazer, mas eu não estou fazendo porque eu sou ruim, não. Né? Não, não, não. Eu estou fazendo porque isso estava inflando meu ego. Né? Então, eu uso, né, uma desculpa para deixar de fazer uma tarefa. Para deixar de fazer uma coisa importante e um compromisso que eu assumi. Né? Mais do que fazer a coisa importante. O ideal aí, né, Annelise, é a pessoa buscar essa questão da vigilância e da oração também. Porque a gente sabe que nesse momento, e, por exemplo, elogios não são coisas ruins, porque eles podem até nos ajudar no sentido da motivação e tal. O que a gente não deve como ela fala aqui, é buscar essa luz fora, achando que o reconhecimento alheio é o que nos preenche. E não é. O que nos preenche é a luz do Cristo que está em nós e que é dessa vontade de fazer o bem é que vai brilhar a nossa luz. Então, é essa perseverança, né? O desejo de fazer o bem, independente de se alguém vai reconhecer ou não. E caso reconheça, ok, obrigada, mas vamos agradecer, então, porque a gente tem ajuda para ajudar. Ou para o bem ou para o mal, a gente sempre tem ajuda. Então, é sempre buscar essa boa sintonia, entendendo que a gente é humano, que não é ruim a pessoa se sentir bem com um elogio. Ela não pode estar movida a elogios. Eu estou fazendo para receber. Exatamente. Né? Por isso que você precisa se reconhecer, né? Para saber o que te move. Por que eu faço isso ou por que eu deixo de fazer isso? Né? É verdade. É a minha vaidade que me faz, por exemplo, quando eu estou num trabalho ou numa live em que não tem ninguém assistindo, ou tem pouca gente assistindo, e eu falo assim, não tem nada, isso aí não é importante, ninguém está ligando, então também não preciso fazer mais. Né? Eu já vi comentários nesse sentido, né? Não, é uma assim, pena, né? Em live que a gente nem sabe, né? Mas no centro mesmo, palestras, né? Nas palestras, presenciais, quando a casa não está muito cheia aquele dia, a pessoa fica, mas acho que não estou fazendo nada de útil porque tem pouca gente. Aí não sabe, uma pena, né? Não sabe os desencarnados que estão atrás, né? Procurando, né, absorver alguma coisa do que você está falando. Né? A responsabilidade de falar para 5 ou para 500 é a mesma. É a mesma, exatamente, é a mesma. Então, reconhecer isso, que a gente é vagalume mesmo, e vamos ser ainda vagalume por muito tempo, mas a gente precisa ver se a gente consegue manter o bumbum aceso, né, que é o vagalume, assim, por mais tempo, né? Não deixar ele ficar só pisca-pisca, igual coisa muito rápida, não. A gente tem que aumentar um pouco o tempo do pisca-pisca, né? O alimento é o amor, né? Exatamente, porque é isso. O André, lá naquele momento, ele estava fazendo uma tarefa de amor. E toda vez que a gente fala, como a Joana falou, né? É o amor que vai fazer com que a gente faça a coisa certa, né? Que a gente permita que o que tem dentro de nós possa ser exteriorizado, né? E aí é importante a gente fazer isso aqui agora, né? Porque quando a gente chegar do lado de lá, a gente não vai poder. A gente vai ver todo mundo iluminado e de repente você olha para você e fala assim, ué, né? Por que eu não estou? Né? O que eu não fiz? O que eu fiz para não estar iluminado? Né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer mesmo.
sabe? Eu estou fazendo o que eu precisava fazer, eu faço com vontade, com amor, eu É, faço desinteressadamente, né? Ou eu estou visando alguma coisa, né? Com aquilo que eu estou fazendo, né? Isso a Nadégia falou também sobre a maledicência, falando sobre campanha política, né? Você faz um monte de coisa, não porque você está querendo fazer mesmo, ou que você está querendo ajudar ninguém, você está fazendo para segundo as intenções. conseguir o seu, né? O resto depois É, é outra conversa. é verdade. Então, eu queria falar aqui, ler um trechinho de uma. Também nesse livro, No Mundo Maior, o Eusébio está fazendo uma preleção. E eu tirei assim, um trechinho dessa preleção do Eusébio, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está conversando aqui. Né? Uhum. Ele diz assim: não basta crer na imortalidade da alma. Então, é aquele momento que a gente entrou para o espiritismo, a primeira fase, né? A gente começa a acreditar e até fazer, né, cursos e sistematizados, curso de passe, e a gente fica empolgado, né? Eu Uhum. acredito, né? Mas aí o que ele fala aqui é o que a gente toma consciência na segunda fase, né? Inadiável é a iluminação de nós mesmos, né? A, Com certeza. isso é importante. Então, para eu me iluminar, eu tenho que vencer e trabalhar, né, as minhas deficiências, e eu preciso colocar em prática as coisas que eu estou aprendendo nos cursos e nas palestras, né? É. Para que aí ele termina mostrando o que seria a terceira fase do espiritismo, né? Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. E é por aí. Nós temos que buscar, né, piscar menos, né, viver, né, exemplificar aquilo que a gente aprendeu por mais tempo, pelo menos nos esforçarmos para isso. E aí vem aquela coisa, mas eu estou longe de conseguir, né? Eu não consigo, sou um espírito muito imperfeito ainda, né? Vou deixar para outra encarnação, a gente ouve muito essa conversa, né? Melhor não. Mas a hora é agora, né? O É, momento é esse. é E eu já. tenho que me esforçar mesmo, reconhecendo as minhas deficiências, mas eu não posso simplesmente, não dá para mim, eu não vou conseguir e largar para lá, né? Porque aí vai acontecer aquela história, eu vou chegar do lado de lá e, poxa, tô tudo no escuro aqui, que é isso, É né? verdade. Se a Por que gente que eu... puder fazer refletir essa centelha divina, essa luz que há em nós, como ela fala no início, que é o que vem de dentro, que está no coração, é essa presença do Cristo, é essa presença do bem, dessa essência divina que há em nós, né? Isso, Então é, depende de nós suprir, né, manter essa bateria, vamos colocar assim, né? exatamente, Como qualquer exatamente. cultivo, a gente tem que regar as atitudes ligadas ao bem de forma sincera, né, com constância, né? Isso aí Uhum, vai nos ajudando, né, na manifestação dessa luz interior, que na verdade ela não projeta sombra, muito pelo contrário, ela não é, só nos ilumina, quanto ilumina ao redor, né? a gente vira a claridade sublime, né? Que é É, a nossa busca. Nós chegamos é, lá, nós vamos com chegar lá, certeza, estamos a caminho, né? sem dúvida. Temos um caminho longo ainda pela frente, mas nós temos que caminhar, não podemos parar, né? Nós Com vamos chegar, certeza. né? Então, a gente já está chegando no final da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu vou fazer uma prece, mas pensando mesmo, pedindo, né? A gente sempre pede, nós somos sempre necessitados ainda
de força, né? De Ainda mais nesse momento. energia, de coragem, né? Vamos dizer assim, o alimento da alma, né? A nossa luz, que nos dê forças para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, para que nós possamos seguir adiante no caminho que nós nos propusemos a seguir, né? Agradecer aos amigos espirituais que nos assistem, que nos orientam e que fazem de tudo para que nós possamos realmente vencer nas nossas tarefas, nas nossas programações, né, para esta encarnação. Vamos agradecer ao Mestre pela oportunidade que estamos tendo do contato com essa doutrina que nos esclarece muito, que não vai nos tornar santos se a gente não quiser, mas que se a gente quiser e se esforçar, nós vamos conseguir, pelo menos, caminhar um pouco mais nessa encarnação. Pedindo ao Mestre que abençoe também a todos esses irmãos que ainda estão buscando luzes, né? Necessitados ainda de fatos ou de situações que ajudem a iluminar o seu caminho e que nós possamos, de alguma forma, colaborar com esses irmãos para que eles possam realmente aproveitar as oportunidades que estão tendo nesta encarnação. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine para que nós possamos, banhados nessa luz, transmiti-la através dos nossos atos, das nossas palavras, principalmente dos nossos exemplos, e sermos realmente os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Cristo, e fazermos a nossa parte para que o Pai possa ser realmente glorificado. Que assim seja. Graças a Deus. Annelise, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Agradeço. Agradecemos também a todos que estiveram conosco aqui online e os que vão assistir, porque muita gente acaba assistindo depois mesmo, tanto aqui no Facebook, enquanto está aqui, e depois na gravação no YouTube. E lembrando que na próxima quarta estaremos aqui mais uma vez com um novo convidado, uma nova convidada no Momento de Reflexão Online. Então, muita paz a todos, tudo de bom. Até a próxima quarta.